Bom dia, criança. A gente vai ver hoje Cultura Indígena, página 76 do livro de História. Então, vamos lá. Aqui vai falar um pouco de como o que os índios gostavam de se alimentar, de vestir, né? O que eles faziam, plantavam, caçavam, quem, né, era o chefe da tribo. Então, vamos lá. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, estabeleceram o primeiro contato com os índios, né? Os dois povos estranharam-se, pois suas culturas eram muito diferentes. Atualmente já sabemos algo sobre os indígenas que habitavam em 1500, através da carta de Pero Vaz de Caminho. Gente, quem era Pero Vaz de Caminho? Era um escrivão, tá? Que veio, né, nas caravelas, na expedição, e que escreveu essa carta, né? Nessa carta, Pero Vaz de Caminho relata pouco sobre os índios, alguns de seus costumes, como era de andar nus, pintar, enfeitar o corpo, utilizar troncos e pedras para a fabricação de armas. Nas aldeias não existia distinção de classe social, de cor, todos tinham direitos iguais. Quando uma tribo caçava, distribuía a caça para todos. Os únicos critérios de divisão que existiam eram sexo e idade. Primeiro, né, eram as mulheres, né, e as crianças. Os homens ficavam encarregados de realizar trabalhos mais pesados, né, como a caça e a pesca. Como todo grande grupo de pessoas, os índios também tinham os líderes da tribo, que eram o pajé. Então, gente, quem era o pajé? Ele era o líder, né? Ele que comandava. E o cacique. O pajé é sacerdote curandeiro da tribo, que conhece todos os rituais, ervas, né, das regiões. O cacique também era um chefe que organizava e orientava os indígenas. Nas horas que estavam cultivando e caçando, produziam objetos utilizando elementos da natureza, como madeiras, pedras e ossos de animais. Nos momentos de diversão, as crianças subiam em árvores, nadavam nos rios e sentavam-se para ouvir histórias dos mais velhos. Os indígenas que habitavam o Brasil em 1500 viviam da caça, da pesca e da agricultura do milho, amendoim, feijão, batata doce, mandioca. Página 77, continua a herança indígena. O que a gente herdou dos índios? Muitos costumes, né? Como na alimentação, bolo de polvilho, comidas de milho, canjica, pamonha. Comemos banana, palmito, mandioca, batata doce, né? Tudo isso era a alimentação dos índios. Na medicina, usavam, né, ervas para curar doenças. Vocabulário. Existia uma enorme lista, né, de palavras de origem tupi, que elas dão os nomes às cidades, rios, alimentos, né? Por exemplo, Arara, Iguatemi, Samambaia, Pintorama, Ubiratã, Jacaré, Paca, Iraquitã, Ibirapitanga. São alguns nomes, né? Na arte, o que eles fabricavam? Utensílios, né, de cerâmicas, de cestas, redes, né, esteiras, etc. As cerimônias indígenas são rituais de extrema importância. Um dia de comemoração, pintam o corpo com uma tinta encontrada na natureza, mais especificamente extraída das sementes das plantas, o urucum, que também são triturados e liberam um caldo de cor avermelhada. Gente, o urucum nada mais é pra gente que é o coloral, tá? Coloral é feito de urucum.
Essas e muitas outras contribuições indígenas favorecem a formação cultural do povo brasileiro. Hoje, o Brasil é considerado pluricultural, ou seja, um país com muitas culturas, de riquezas especial. Infelizmente, não se sabe exatamente quantos índios existem no Brasil, mas estima-se que aproximadamente existem 4,5 milhões na época da chegada dos europeus. Sabe-se que existem mais nativos naquele tempo do que hoje. Os europeus achavam que a cultura indígena era inferior e grosseira. Por isso, muitas tribos não vivem mais como antes da chegada dos portugueses. O contato com as pessoas brancas fez com que perdessem sua identidade. O atual estado de preservação das culturas e línguas indígenas é a consequência direta da história do contato das diferentes sociedades indígenas com os europeus que dominaram o território brasileiro de 1500. Por causa da forte influência da cultura dos europeus, muitos índios perderam traços de sua cultura, mudando seus costumes, seus vestimentos e estilos de vida. Página 78 e página 79. Para fazer. Então vamos lá. Quem habitava o Brasil quando os portugueses chegaram? Os índios, gente? Qual era a função de Pedro Vaz de Caminho? Ele era um escrivão. Qual foi a nação que chegou ao Brasil em 1500? A portuguesa, que veio de Portugal. 3. Vocês vão ler aqui e completar as frases, tá, gente? Aqui vocês vão ordenar as letras. E aqui observar as imagens e escrever os materiais que estão sendo confeccionados.